compartilhar aqui com vocês. Estão visualizando aí? Show de bola? Maravilha. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo nosso hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos polêmicos, né? Algumas pessoas às vezes não gostam muito desse tipo de assunto, mas é bacana a gente abrir a nossa mente, tá? Para que a gente possa ter mais resultados. Não sei se alguém já viu essa frase aqui do Henry Ford. Se alguém já viu, coloca eu aí, se você já viu essa frase do Henry Ford. A partir da definição do seu propósito, ele se torna um pensamento dominante na sua mente e você fica constantemente mais atento às informações e às oportunidades que aparecem. Não sei se vocês já viram essa frase aqui alguma vez, mas essa frase aqui ela é bem real, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas toda vez que você foca em alguma coisa, as oportunidades começam a aparecer. Toda vez que você foca em alguma coisa, aquilo parece que começa a aparecer na sua frente direto, né? Às vezes você quer trocar de carro, eu quero comprar tal carro. Você vai, compra tal carro, aquele carro começa a aparecer para você direto, né? Então, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas toda vez que você foca em alguma coisa, as coisas começam a acontecer relativos àquilo que você está focado, né? Então, isso é importantíssimo, por isso que é importantíssimo a gente saber o nosso propósito, né? Definir o nosso propósito, por que que a gente está fazendo alguma coisa, né? Por que que a gente começou algo. Então, é importante a gente saber o nosso propósito, tá? Eu não sei se você que está aqui hoje já sabe o seu propósito. Por que que você está desenvolvendo o que você está desenvolvendo? Por que que você está trabalhando com o que você está trabalhando? Por que que você está fazendo esse negócio, né? Por exemplo, desenvolvendo o Renaudet. Eu já teve um dia que antes de estar na Renaudet, que eu estava numa empresa lá em Minas Gerais e eu ficava assim, um mês inteiro, às vezes, fora, né? E eu falei, puxa, teve um dia que eu parei e eu comecei a pensar, por que que eu estou fazendo isso? Né? Eu estudei tanto, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz um monte de curso, e por que que eu estou fazendo isso? Estou longe da minha família direto, estou longe de casa. Será que é isso que eu quero mesmo? Né? Então, às vezes a gente fica se questionando, e a partir daí eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria e comecei a buscar algo fora. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de você se questionar se é certo o que você está fazendo hoje, se é aquilo mesmo. Só que às vezes, né, não sei se quem quiser comentar aí pode comentar. Às vezes a gente faz porque não tem outra opção, né? Ou por medo de sair daquele padrão, daquilo que a gente já está fazendo e não acredita que, às vezes você acredita que não vai dar certo fazer outra coisa, né? Às vezes você acha que só tem aquilo. Não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas acontece, não é verdade, Cris? Então, às vezes você fica meio perdido, né? Por isso que é importante você ter um propósito definido, saber o que que você quer da sua vida. Enquanto você não entender qual o seu propósito, você não vai alcançar objetivo nenhum. Você vai ficar sempre ali, enxugando gelo, né? Tá sempre ali na mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa, e sem saber se aquilo ali é o que você realmente gostaria. Então a gente precisa buscar, né, esse propósito de vida. A maioria das pessoas, elas têm limites. Elas colocam um limite para ela, sem saber por quê, sem saber o motivo, né? Às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa está buscando uma estabilidade, mas que estabilidade, né? Então, às vezes a gente precisa saber o nosso propósito de vida, até mesmo para você poder fazer aquilo com mais afinco, né? Buscar mais aquilo que você tá querendo, né? Cada pessoa, ela tem aí o seu tempo, né, para desenvolver o que deseja. Por que que eu estou falando isso? Porque vamos supor que dentro do nosso negócio, quando a pessoa entra no nosso negócio, às vezes ela quer chegar, por exemplo, ao nível de diamante. Né? Um exemplo, ela quer chegar ao nível de diamante. Mas cada uma tem o seu tempo. Uma vai chegar em 6 meses, outra vai chegar em um ano, outra vai chegar em dois, outra vai chegar em cinco, e faz parte. Por quê? Porque cada uma se desenvolve numa velocidade diferente, cada uma tem um tempo diferente para desenvolver o negócio. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo para se desenvolver o que ela deseja, né? Só que quanto antes a pessoa descobrir o propósito,
do porquê que ela está fazendo aquilo e resolver fazer o que precisa ser feito para alcançar, mais rápido ela vai desfrutar daquilo. Mais rápido ela vai, eu quero ter uma renda desse valor porque eu vou conseguir colocar meu filho na escola. Aí eu quero ter uma renda desse valor porque daí eu vou poder morar numa casa melhor. Eu quero ter essa renda porque eu vou conseguir sair do aluguel. Aí tem vários motivos para você desenvolver. Então você tem que ter esse propósito, tem que saber qual é esse propósito para que você possa saber o que precisa ser feito. E aí, sabendo disso, né, a gente precisa fazer o quê? Parar de quê? De murmurar, né, de reclamar, de se vitimizar e começar a fazer o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos. Porque não sei se acontece isso com vocês, mas vocês escutam muitas pessoas reclamando das coisas, reclamando da vida, reclamando, né, se vitimizando, mas aí às vezes a pessoa ela não faz nada. Já repararam nisso? Que a maioria das pessoas que reclamam demais, às vezes ela não faz nada para mudar? E isso é uma coisa que infelizmente é normal, acontece muito, tá? Não é, acho assim que não era o ideal, né? Mas acontece muito. O que que a pessoa precisa fazer? Atitude. Atitude, ir para cima, né? Eu vejo isso, por exemplo, no nosso negócio. Nosso negócio, eu acho que é um negócio que o investimento é baixíssimo, né? O nosso negócio tem um investimento baixíssimo e você consegue ter 100% de lucro muito rápido, né? Logo de cara. O que que a pessoa precisa fazer? Atitude, ir para cima. Ó, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Né? E ela colocar em ação, entrar em ação. Se ela faz isso, ela tem resultado. A gente vê várias pessoas, né? Esses dias a gente viu um depoimento, não sei se vocês viram, do Sebastião, né? É uma pessoa da nossa equipe que trabalha no terceiro turno e às vezes roda turno direto na fábrica. Na maioria das vezes, uma pessoa que faz essa atividade que ele faz, na maioria das vezes ela não, o que eu já ouvi falar, tá? Vou falar o que eu já ouvi. A pessoa fala assim: "Ah, eu não tenho tempo. Eu não, eu chego muito cansado. Eu não vou fazer nada não. Ah, não dá, cara. É muito correria, não vai dar." No caso do Sebastião, por exemplo, ele 1 ou 2 horas por dia ele vai para a rua todo dia, independente do turno que ele tá. Ele vai para a rua 1 ou 2 horas por dia para entregar cartão, fazer venda e tal, desenvolvendo o negócio, né? Você quer comentar, Adri? Pode falar. Então, Márcio, eu estou comentando uma coisa que eu já tive fases assim também, né? Então, uma coisa que eu posso falar. Geralmente, a pessoa, quando ela reclama, a gente, quando reclama, você não tentou nem 3 vezes. Você tentou uma vez, uma coisa, não deu certo aquela coisa e fala, ah, pronto, não é para mim, não dá, esse negócio não funciona, não dá certo. A pessoa fez um pedido, às vezes, eu mesmo já aconteceu, de fazer um pedido, ofereceu para 5 pessoas. Ah, não vendeu, pronto. O negócio não funciona, gente. Ninguém quer comprar. Ninguém gosta de Rinodê, ninguém quer comprar. E fica um negócio tão vicioso que você começa. Ninguém usa perfume, ninguém vai comprar a pasta de dente. Você esquece do benefício do produto, você esquece que tem mais milhões de pessoas para você oferecer e milhões de técnicas. Isso não vale só para Rinodê, e para tudo na vida. Porque, às vezes, você está reclamando de uma situação e você não tentou outras opções, você só está vendo o problema. Eu tenho esse problema, eu estou nessa situação, mas você não tentou ainda todas, você não jogou todas as suas cartas. E tem N opções. Gente, se o plano A não der certo, vai o B, vai o C, tenta o D, tem o alfabeto inteiro para você tentar. Então, assim, eu, de verdade, assim, ó, eu não reclamo, não reclamo mesmo. E eu sempre procuro enfatizar assim, ó, se não está dando certo, é porque eu não estou tentando mais vezes e não estou indo atrás. Não é o negócio, é eu. Eu tenho que mudar o meu jeito de encarar as coisas, encarar a vida e encarar o negócio. Aí tudo vai dar certo. Exato, Adri. Obrigado por compartilhar. É exatamente assim que funciona, né? Porque se está dando certo para uma pessoa, por que que não pode dar certo para a gente? Não é verdade? E isso que você comentou é fato, né? Já aconteceu várias vezes isso, tá? Da pessoa pegar e falar para mim, ah, já falei com todo mundo. Aí eu pergunto, mas com quantas pessoas você falou, esse todo mundo? Ah, eu falei com 5 pessoas. E aí a pessoa falou com todo mundo. E aí ela fala com essas pessoas, mas fala uma vez só também. Ela não, porque
a gente já comentou aqui algumas vezes, mas para a pessoa, ou ela comprar um produto com você, ou acreditar em você, ou fazer um negócio com você, você vai ter que falar com ela geralmente de 5 a 7 vezes, para que aí você crie alguma autoridade para ela adquirir um produto com você ou desenvolver um negócio com você. Ou seja, você tem que fazer um acompanhamento, né? Geralmente. E as pessoas falam uma vez só, eu acho que já deu, já foi o suficiente, né? Muito bom, Dri. Obrigado por compartilhar, viu? Top. O, aqui eu coloquei até essa pergunta aqui, pessoal. O que que é salário, né? O salário para mim foi importantíssimo na minha vida, tá? Durante muitos anos eu vivi de salário. Só que eu não estava feliz com isso, tá? Eu nunca estive feliz. O meu salário era um salário bom nos últimos anos que eu trabalhei como funcionário, mas eu já sabia que aquilo não seria para sempre. Então, eu utilizei aquilo para alavancar outras coisas. E é o que eu sempre indico para a pessoa, né? O salário é um meio para você sobreviver, que você aceita até o dia que você descobre quem você é. O que que você pode fazer, outras coisas que você pode desenvolver, né? Então, a gente tem que utilizar o salário como uma ajuda de custo enquanto a gente aprende. Enquanto a gente aprende um outro negócio, a gente desenvolve um outro negócio, a gente desenvolve o próprio negócio. É uma recompensa aí que você, pelo que você fez ou pelo que você sabe fazer. Só que se enquanto você está recebendo o salário, você já vai desenvolvendo uma outra coisa. Ah, Márcio, mas não é todo mundo que vai querer empreender. Eu sei disso. Eu sei que a maioria das pessoas não vão querer empreender. Mas o que eu estou mostrando aqui, essas informações que a gente está passando aqui, são para as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem ter um negócio próprio, as pessoas que querem se desenvolver, querem crescer. Essas informações que a gente passa aqui são para essas pessoas, tá? Não estou menosprezando o salário, não, porque foi isso que me fez chegar onde eu estou, né? Mas utilizando do salário para alavancar outras coisas, né? O salário que você recebe sempre vai ser no mínimo aí de 10 a 100 vezes menos do que você merece, geralmente. Vou dar um exemplo aqui, né? Trazendo para o nosso negócio. Imagina uma pessoa que trabalha numa loja de perfumes. Ela recebe um salário lá de, sei lá, R$ 1.300 para trabalhar um mês inteiro, vender vários perfumes na loja. Quantos perfumes que quanto que ela poderia receber vendendo aqui, sei lá, 20 perfumes por mês? 20 perfumes por mês ela já ia ganhar muito mais do que na loja. 40 perfumes por mês ela ia ganhar muito mais do que na loja, né? Aqui não tem limite, né? Então, aqui já tá uma prova de que você recebe de 10 a 100 vezes menos do que você poderia receber tendo o seu próprio negócio, tá? É só para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu coloquei que é alpiste, né? O que é alpiste? Alpiste é o passarinho que tá lá na gaiola, né? Eu, por exemplo, trabalhava lá numa fábrica e recebia o alpiste todo mês ali, recebia o meu salarinho todo mês para ficar de boa ali, para eu sobreviver e ficar lá fazendo o que eu tinha que fazer, né? Então, a gente que trabalha para alguém, sempre a gente está recebendo esse alpiste. Todo mês a gente está recebendo aquela porção ali que dá para sobreviver, né? A maioria das pessoas recebe só para sobreviver. Não recebe para ter um algo a mais, né? O que você encontra fora do salário? Ah, isso aqui é importante, pessoal. O que você vai encontrar fora do salário? Você vai encontrar um deserto. Não é fácil. Quando você não tem um salário, não é fácil. Tá? Por quê? Porque você vai passar por altos e baixos todo o tempo, tá? Até que você, né, não existe essa palavra estabilidade dentro, fora do salário, não existe essa palavra, nem trabalhando para alguém você não é estável, porque a economia está muito instável, na verdade, né? Então você vai passar por um deserto. O deserto da sua vida é quando você está em mudança de vida. Você fica sem salário, às vezes. Por exemplo, quando eu saí da empresa e comecei a ficar sem salário, você fica sem renda, você fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou sobreviver? E aí você, ó, vai para cima, vai para cima. Por isso que a gente tem que ter atitude, vai para cima porque dá certo. Hoje eu já estou vai fazer mais de 7 anos já que eu já estou fora do tradicional e todo dia você levanta e você tem que trabalhar, independente do que está acontecendo. Só que tem possibilidade de você não passar por desafios muito grandes? Tem. É igual o que eu acabei de falar aqui do Sebastião. Ele está desenvolvendo um negócio em paralelo
Por quê? Você acha que ele não vai ter um algo a mais daqui a pouco? Você acha que o que ele está fazendo em paralelo provavelmente não vai passar o salário dele? A probabilidade é altíssima, porque na maioria das vezes o salário das pessoas é baixo. Então, o que você faz aqui fora, geralmente, na maioria das vezes, vai ser maior do que o seu salário. É só você focar, tá? E se você conseguir passar e sobreviver, você vai prosperar. Pode ter certeza que você vai prosperar. É fato. Se alguém tiver algum exemplo aí também para dar, tá? Para citar, pode estar aberto aí para você comentar, tá? E qual que é o segredo aí para você passar por esse deserto? O segredo é você não duvidar. Não duvide do seu potencial, não duvide do negócio que está nas suas mãos, não duvide, vai para cima. Você deve duvidar. Se você duvidar, você vai se desconectar. Se, por exemplo, vocês estão conectados aqui agora, a gente está fazendo esse bate-papo aqui agora, vocês estão conectados por quê? Porque vocês acreditam no negócio. A partir do momento que você se desconecta daqui, você acha que aí fora as pessoas estão falando algo para ajudar? Você acha, é o que a Adri falou agora há pouco, as pessoas sempre são negativas, sempre falam que não vai dar certo, que isso não dá, que não vende, que isso, que aquilo. Então você tem que estar conectado com pessoas que estão fazendo, né? Pode falar, Cris. Ô, Márcio, essa mudança de carreira, né, essa mudança aí de uma profissão ou de qualquer outra mudança que você venha realizar na sua vida, ela causa geralmente muitos medos, né? E uma coisa que foi, assim, muito interessante, eu decidi, quando eu tive meu segundo filho, que eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu começaria a empreender. E o que que eu fiz, né? Eu falei assim, não, não vou trabalhar para ninguém porque o salário que eu ganhava não era ruim. Porém, eu percebi em poucos meses que o que eu fazia em momentos esporádicos, né, no conforto do meu lar, me trazia muito mais resultado. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, quando, né, se alguém aqui tá passando por essa fase, é ver o que que você faz de melhor, né? No meu caso, eu fazia 2 sobremesas e uma torta de frango que todo mundo falava que era maravilhosa. E eu falei assim, eu vou começar por isso, vou começar vendendo isso, né? Mas o que que você faz que você faz tão bem que você pode de repente vender para alguém? Né? E às vezes não é só fazer, executar alguma coisa, de repente é um serviço, né? Então, assim, eu acho que é um dos princípios. E aí você sabe que você faz bem, nunca duvide de você. Isso que o Márcio está falando agora é muito importante, porque quando você sabe quem você é, não importa se é uma louça bem lavada, né? Se você faz isso muito bem feito, dá para fazer bico em restaurante, até você ter o dinheiro suficiente para você alavancar o seu negócio. Você não vai ficar nisso para sempre, né? E o mais importante, além de não duvidar de nós mesmos, é ser grato todos os dias por aquilo, mesmo que você não esteja, assim, né? Não é aquilo que você quer fazer, mas faça com muita gratidão, porque isso vai trazer coisas incríveis, gente, incríveis. Eu tenho laços, assim, de lugares que eu passei, que por mais que eu não estava gostando, eu sempre dei o meu melhor. Teve vezes que eu saí chorando, que eu chorava dentro do banheiro, mas eu dava o meu melhor. Porque o dono do estabelecimento não tem nada a ver com aquilo. Quem tem a ver, né, com a nossa satisfação somos nós mesmos. Nós que temos que decidir se aquilo é bom pra gente ou ruim. Então, se às vezes a gente está em algum lugar que a gente não está feliz, a culpa é nossa. A gente precisa tomar uma decisão, né? Então, acho que são pequenos parâmetros que a gente vai vendo que pode dar certo para o outro, que a gente pode se unir, sabe, para fortalecer o outro. Então, se você está com dúvida no que fazer, conversa com a gente, né? Nunca vai falar para quem está pior que você, só vai te levar para o buraco. Exatamente, querido, exatamente. A gente sempre está passando por um processo, né? Tudo que acontece na vida da gente é processo. Você está sendo testado o tempo inteiro, né? Nós estamos sendo testados o tempo inteiro. Então a gente precisa sempre dar o nosso melhor. Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo e sempre tem alguém analisando tudo que você está fazendo. Então sempre dê o seu melhor. Passe pelo processo, né? Aprenda com o processo, né? A gente sempre está crescendo com essa aprendizagem, né? Dani, pode comentar, Dani. Boa noite, Márcio. Boa noite. Essa frase que você colocou agora, eu não sei se todos vão concordar comigo, mas é que eu lembrei de uma passagem bíblica, e aqui você falou que o segredo é você não duvidar. Se você duvidar, você se desconecta, né?
E essa passagem da Bíblia ela é uma passagem muito conhecida, que Jesus ele estava andando sobre as águas e Pedro, né? Ele pediu para Jesus para poder também andar sobre as águas. Jesus falou: se você tiver fé, você consegue. E Pedro começou, né, caminhar sobre as águas. No momento que ele começou a duvidar, ele começou a afundar. Então, isso me fez lembrar que naquele momento ele se desconectou, né? E por isso que ele afundou, né? Então, quando você falou aí, o segredo é não duvidar, isso faz toda a diferença. A gente começou a duvidar, a gente começa também a afundar, né? Dani, eu não ia nem falar isso, mas é exatamente isso, né? E você me fez até lembrar que uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas já vou aproveitar, não sei se vai dar tempo de falar tudo que a gente colocou aqui, mas eu não sei se já aconteceu isso com vocês, tá? Mas quando eu comecei esse negócio, ninguém acreditou. Ninguém me apoiou, ninguém falou, pode ir que vai dar certo, tranquilo, vai lá e tal. Ninguém falou isso, muito pelo contrário, a maioria das pessoas, né, quase todos, falou, é furada, não vai dar certo, né? Então, se você está chegando aqui hoje, você não ouviu falar isso aqui ainda, hoje, graças a Deus, nesse momento, a gente está com mais de 250 pessoas na nossa equipe, graças a Deus. E, e uma das coisas, olha só, esse livro Ata aqui, ó, antigo já, tá? De 2016, que aqui tem meus sonhos aqui, tudo eu coloquei aqui. Olha, tem esse carro aqui, ó. Esse carro aqui acabou de chegar na garagem de casa hoje. Olha só que louco, né? Muito louco. E aqui tem o meu propósito, ó. E meus porquês, né, que é a minha família. Por isso que eu falei para vocês, vocês precisam ter propósito. Todo mundo tem que ter propósito. E aí você não para. E meu propósito aqui, ó, desde 2016, ó, ajudar o máximo de pessoas possíveis, no caso eu coloquei aqui, a ganharem dinheiro sem bater cartão. Na verdade é fazer dinheiro, né? Aprender a fazer dinheiro sem bater cartão. Por quê? Porque eu trabalhei no mercado tradicional durante 17 anos, eu não queria que ninguém passasse por isso. Claro que a maioria das pessoas vão passar, mas se eu puder ajudar o máximo de pessoas possível a não passar por isso, é o meu trabalho. Hoje a gente já tem aqui mais de 250 pessoas, olha só que louco, né? E se eu tivesse dado ouvido àquelas pessoas que falaram que não ia dar certo e que são a maioria, né? Eu não estaria aqui hoje, vocês não estariam aqui hoje provavelmente, né? E o outro detalhe é para estar mais perto, mais tempo com a minha família. Eu estou o tempo inteiro com meus filhos, com a minha família hoje, né? E se eu tivesse dado atenção para essas pessoas? Por isso que eu digo para vocês, coloquem no papel o que vocês querem, qual é o propósito de vocês, porque aí vocês vão fazer isso todo dia para que isso aconteça, para que vocês possam alcançar o seu propósito. E o meu propósito ele nunca vai acabar, porque eu quero estar com a minha família o tempo inteiro e eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder a não ter que bater cartão, a não ter que depender de alguém. Então isso nunca vai acabar, né? Então por isso que é importante vocês terem propósito, tá bom? Aqui, ó, o Robertson falou assim: quando falarem que você não consegue, coloca energia e prova para você mesmo que a pessoa estava errada a seu respeito. Exatamente. E bem colocado, viu, Robertson? E um detalhe aí, só para agregar um pouquinho mais. Antigamente, quando no meu começo, eu discutia às vezes com as pessoas que falavam que não ia dar certo, que não ia conseguir e tal, eu discutia. Hoje em dia, eu só dou risada e só continuo trabalhando. Eu dou risada e continuo trabalhando. Por quê? Porque eu já sei que dá certo. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu já sei que dá certo, já deu certo. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Então hoje eu só dou risada. E se você tá, né, para quem está começando agora, só faz. Só faz o que precisa ser feito. Não precisa discutir, precisa fazer nada, só fazer e a pessoa vai ver o seu resultado lá na frente. Show de bola, pessoal. Obrigado por compartilhar aí. Se tiver mais gente para compartilhar, pode compartilhar que tá top. Então você precisa acreditar, né, em você, no seu negócio e o detalhe importante, isso aqui, ó, crescer emocionalmente. Você precisa ter um controle emocional muito grande, pessoal, porque como a Cris comentou, como a Dani falou, a Adri, sempre você vai ser bombardeado em qualquer negócio que você quiser fazer, qualquer um, tá? Qualquer um que você quiser sair do padrão. Se você não for para trabalhar para alguém, você vai ser bombardeado.
Porque a maior parte das pessoas estão no tradicional. Então, sempre você vai ser bombardeado. Então, você vai ter que ter um controle emocional muito grande, sempre, tá? E isso vai te ajudar a subir de nível cada vez mais, desenvolver, né, ter o seu desenvolvimento pessoal cada vez mais, você vai ser uma pessoa melhor. Isso eu acredito que é uma das coisas mais importantes dentro desse negócio, que é o seu crescimento pessoal, o seu crescimento como pessoa, no seu desenvolvimento emocional, você vai crescer demais em tudo. E é detalhe importante, né? Você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você precisa encontrar pessoas que estão no mesmo propósito que você. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, ó. Nesse momento aqui, ó, tem 11 pessoas na sala. Para você ver como é difícil você encontrar pessoas que estejam no mesmo propósito que você. A maioria das pessoas, hoje é segunda-feira, eu não sei nem sei o que passa na TV mais, né? Mas, sei lá, deve estar passando novela, jornal, alguma coisa, né? Mas as pessoas estão fazendo outras coisas. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão fazendo outras coisas. E a gente está aqui, ó, falando sobre prosperar, sobre crescer, sobre se desenvolver, né? Então, por isso que a gente tem que andar junto. Não tem como andar com a maioria. Você tem que andar junto com quem está no mesmo propósito que você, tá? Porque você vai ser bombardeado. E ande com as pessoas que enxergam o seu futuro e acreditam em você. Todos vocês que estão aqui, eu acredito no futuro de todos vocês. Eu acredito que, no mínimo, todos vocês podem chegar a diamante. Eu acredito que vocês podem prosperar. Eu acredito que muitos podem até me passar. E eu espero que mais que pessoas me passem aqui dentro desse negócio, porque eu tenho certeza que vocês, em alguma coisa, são melhores do que eu. Com certeza, vocês são melhores do que eu em alguma coisa. E que vocês me passem, que vocês prosperem ainda mais. Eu acredito nisso. Agora, e se você fizer uma pergunta, por exemplo, pergunte para os seus os 5 melhores amigos. Pega os seus 5 melhores amigos aí e pergunte para eles, ó, quando você acredita que eu vou bater, por exemplo, meu primeiro milhão? Pergunta para eles, para ver o que eles vão te responder. Se eles derem risada da sua cara, se eles derem risada da sua cara, é porque realmente eles não acreditam em você. Agora, se ele fala assim, ah, cara, eu acredito que, sei lá, 5 anos, né? 10 anos, não sei, 3 anos. Se eles derem um número, é porque eles acreditam em você. Agora, se eles debocharem de você, é porque eles não acreditam em você. E aí você precisa analisar quem são seus amigos, tá? Só para vocês terem uma ideia. E como que é a nossa vida, né? A nossa vida, ela é uma senoide, né? O que que é uma senoide? É cheio de altos e baixos. O tempo inteiro a nossa vida é cheia de altos e baixos. A gente tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tá? E antigamente, quando o dia estava ruim, eu reclamava demais. Hoje, quando o dia tá ruim, eu sempre procuro tirar o melhor proveito do dia ruim. Olha, eu estou aprendendo alguma coisa. Ó, aconteceu isso. Por que será que aconteceu isso? O que que eu posso aprender com isso? Porque quando você faz isso, você pega embalo. Você aprende, você cria musculatura, você pega embalo para subir novamente. Porque você não pode, se você estiver para baixo e abraçar aquilo e não procurar tirar proveito daquilo, você só desce. Você só vai para cada vez mais para baixo. Então não freie na descida. Aproveita tudo que você vai, embala e volta para o topo, vai para cima, tá? Aprenda com os seus erros, erre rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende, né? E prosperidade, né? Você precisa criar uma atmosfera para você prosperar. Não tem como você não estar numa atmosfera de pessoas que estejam querendo prosperar para você prosperar também. Se tiver só com pessoa negativa, você é puxado para baixo. Se você estiver conversando com pessoas e toda vez que você conversa com essas pessoas, elas só falam mal de pessoas, só falam hoje em dia eu procuro pensar assim, isso que a pessoa vai falar, será que ela gostaria que eu estivesse falando dela? Se eu analisar dessa forma, eu já vejo que o assunto que não daria para eu falar dela, eu já corto. Eu saio de perto, eu procuro, né, desconectar, né? Então, você precisa se conectar com quem quer crescer, com quem quer prosperar e se desconectar de quem não quer. Se a pessoa não quer, tudo bem, vai em paz, está tranquilo, né? Mas me deixa crescer.
deixa eu conectar com quem está na pegada, né? E uma coisa importante, né? A gente precisa se disciplinar e disciplinar as pessoas que estão próximas da gente, né? Aplicar como uma advertência, né? O que que seria isso? Se a pessoa não está agregando para você, se a pessoa está atrapalhando a sua vida, corta. Não faz negócio com essa pessoa. Você tem o seu próprio negócio, não tem? Todos nós aqui temos o nosso próprio negócio. A Dri tem o negócio dela, a Dani, a Jace, o Marcão, a Sandra, todo mundo tem, a Elizabeth, todo mundo tem o seu próprio negócio. Então, se você está conectado com pessoas e essa pessoa não está agregando e só está levando você para o negativo, desconecta dessa pessoa. Você perdoa essa pessoa, tá? Perdoa ela. Não leve mágoa, não guarde mágoa dessas pessoas, porque senão isso vai te atrapalhar muito. Não guarde mágoa. Perdoa essa pessoa e vida que segue. Só que não faça mais negócio com essa pessoa. Simples assim. Você vai conseguir prosperar, você vai crescer. E se você ficar amarrado nessa pessoa negativa, você não vai para cima, você não vai prosperar. Então você precisa se desconectar. Nós temos várias vozes, né, que falam com a gente, né? Uma é a voz do cérebro, uma das vozes é a voz do cérebro, né? E o que a voz do cérebro ela faz com a gente? Ela cria uma condição, ela cria um freio, né? E esse freio, o que é? É que vai dar errado, que nós não temos como fazer isso, que é o racional, né? O cérebro, o que ele faz? Ele usa o passado, ele usa tudo que ele já conheceu, tudo que você já passou, o seu ambiente. Imagina que você está num ambiente que todo mundo é negativo. Tudo que está no seu cérebro são coisas negativas. As suas amizades, se todo mundo é negativo das suas amizades, todo mundo tem uma vida ruim, talvez, né? E que sempre está falando coisas ruins, e que sempre é negativo, que sempre está colocando problemas, é isso que o seu cérebro tem de referência. E é tudo que ele sabe do seu passado. O seu cérebro não sabe do seu futuro. O cérebro não sabe do futuro, então não dá para ouvir a voz do cérebro, tá? E a voz das pessoas. Você só pode ouvir voz das pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. Pessoas que têm a mesma visão de futuro que você. Não ouça as pessoas que não estão com o mesmo objetivo. Não tem como você ouvir elas, porque elas não sabem para onde elas estão indo. Ou estão indo para um lugar que você não quer estar. Elas não têm a mesma visão de futuro que você. Então você tem que desconectar dessas pessoas. Não dá para você ouvir essas vozes, tá? Você precisa ter. Lembra que eu falei do controle mental, controle emocional? Precisa fazer esse controle, tá? Cris, você quer comentar? Pode comentar. Então, Márcio, sobre negatividade, sobre a gente, por exemplo, todas as vezes que eu fui vender uma coisa, um produto, ou fui falar do negócio que eu estava para baixo, não funcionou. Ninguém quer comprar nada de alguém que está lá embaixo. Tem um ditado que fala, dinheiro chama dinheiro, não tem? O povo não fala isso? Ah, dinheiro chama dinheiro. Por quê? Pessoa positiva atrai dinheiro, atrai vendas, atrai tudo. A pessoa negativa, ela não atrai nada. A pessoa, quando ela está numa pior, tudo fica, a tendência é só piorar mais. Então, assim, quando você está ruim, não há nada que possa piorar mais. Por quê? Porque as pessoas captam essa energia da gente. Mesma coisa de você vai vender o negócio e pedindo ajuda, implorando, compra de mim, estou precisando. Ninguém vai comprar. Ninguém compra, mas aí se você chega falando do benefício do seu produto, do benefício do seu negócio, do que pode mudar a sua vida, falando de sonhos, imagina, todo mundo se interessa. Porque ninguém quer comprar nada, ninguém quer fazer negócio com gente fracassado. Se você já chega dando a entender que você está fracassado, ninguém quer saber, o povo quer se afastar. Eles querem ficar perto de gente que está prosperando. Está prosperando. Esse final de semana, eu fui numa recreação e lá eu vi bastante pessoas, né? E bastante amigos, né? E eles falavam, ai, que bom que você não está trabalhando agora tanto, a gente precisa marcar, a gente precisa marcar, a gente precisa passar mais tempo junto. Aí eu fiquei pensando, pois, se esse povo gosta de mim mesmo, de verdade, então eles vão comprar de mim.
Então, eles vão consumir meus produtos, porque todo mundo ali escovava dente. Eu olhei, todo mundo escova dente, todo mundo usa perfume, estava todo mundo muito cheiroso, estava todo mundo com desodorante passado, com hidratante. Então, esse povo tem que comprar de mim. Ou então, eles não são meus amigos, ou então, eles não gostam de mim. Porque se eles forem mesmo, e eu vou botar isso em prática, é uma ideia que eu tive. Vou fazer umas reuniões aqui na minha casa e vou chamar essas pessoas que se dizem gostar tanto de mim e vou mostrar os meus produtos para elas e vou oferecer elas para trocar os produtos delas, usar os meus. Vamos ver no que vai dar, é uma ideia. Tá certíssima, Rodrigo, tá certíssima. Aí você vai ver se eles são realmente seus amigos ou não, né? Exatamente, é igual É, o Robertson tá falando aqui, ó. Os amigos usam perfumes, compram perfume de outros e não o meu. Que amigos são meus, né? Então é exatamente isso. E olha, detalhe importante, é isso que o Robertson colocou, isso que a Adriana colocou agora, é fato, né? Todo mundo usa os produtos. Às vezes eles não usam da sua marca. Aí, a partir do momento que você apresenta a sua marca para ele, eles continuam não comprando de você, que é um risco alto, né, de acontecer, porque as pessoas não valorizam os nossos negócios, elas valorizam os negócios dos outros. Mas aí você vai saber, vai ver realmente se são seus amigos ou não. Por isso que hoje em dia são poucos amigos meus que compram produtos de mim, são poucos, infelizmente. Eu tenho muitos amigos, são poucos que compram. Mas não é por isso que eu vou deixar de apresentar para eles. Sempre estou apresentando, né? A gente tem que se apresentar, exatamente. Parabéns, viu? Esteja preparada para a decepção com alguns, viu? Exatamente, Robertson. A gente tem que estar preparado para isso. A Adri já está preparada. Tem que estar preparado mesmo, tá? Pessoal, não deu para falar tudo aqui, mas olha, foi maravilhoso. Hoje foi muito, nossa, cada dia melhor, né? A gente fazendo esse bate-papo aqui, compartilhando, né? Quem quiser abrir a câmera, já vou tirar uma foto rapidinho antes de acabar. Mas olha, foi muito top. Muito top mesmo, todos vocês aqui fazendo esse bate-papo. É maravilhoso. Cada vez a gente cresce mais, né? Com certeza, né? Pareceu, né, Adri? Aí, a Jace também tá aí. Vamos ver se dá tempo. Show, show de bola. Show de bola, pessoal. Parabéns. E se vocês quiserem, na semana que vem a gente continua com esse assunto aqui, que tem bastante coisa para passar aqui, hein? Se vocês quiserem, é só falar, ó, vamos dar continuidade, a gente continua. Foi muito top. Quer falar alguma